Queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um momento com Deus, para mais um momento de oração, para mais um momento de reflexão. Nós temos separado esse dia, nós temos separado um domingo, para estar trazendo aqui uma palavra, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem que venha te ajudar, que venha te fortalecer, para que assim a gente possa estar aprendendo e crescendo junto, crescendo junto. Não sou aqui o dono da verdade, eu apenas quero aprender junto com você. Se você tiver algum comentário a respeito do que eu pregar aqui, do que eu falar, você pode estar dando a sua opinião, se concorda, se não concorda, se o que você acha do que eu vou estar falando, ou das mensagens que tenho trazido aqui ao canal. Fique à vontade para dar a sua opinião, para dar o seu palpite. Nós não estamos aqui como dono da verdade, porque a verdade é Jesus Cristo, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu creio que o Senhor, Ele vai libertar você daquilo que te algema, daquilo que te escraviza, daquilo que te impede talvez de voar, de levantar voo, de crescer, aquilo que te impede, todo impedimento vai cair por terra no poder do nome de Jesus Cristo. Deus, nosso Senhor, Ele é poderoso, meu irmão. É necessário que você acredite. Nós precisamos ter muito mais fé nos dias de hoje, onde o inimigo ele tem bombardeado as pessoas para que elas parem, para que elas não creiam, para que elas não acreditem mais em Deus. Tem semeado a confusão na mente das pessoas. Mas o Senhor é o nosso pastor, e como nosso pastor, Ele vai nos guiando às águas tranquilas, Ele vai nos guiando aos pastos verdejantes. Ele não nos vai guiar pelo caminho errado. Por isso ele disse assim, o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Uma atitude individual do salmista Davi. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele falou por si, ele estava dizendo quem o Senhor era, ou quem o Senhor representava para ele. O Senhor é o meu pastor, e guia-me mansamente às águas, e nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja a atitude de Davi, veja a fé de Davi. Ele tomou, ele creu que o Senhor era o seu pastor, e como o seu pastor, ele estava cuidando. Aí você vai ver mais na frente que o nosso Senhor Jesus, ele aparece como o pastor, como a porta das ovelhas, Ele aparece como o Senhor das nossas vidas. E ele disse que aquele que não entra pela porta das ovelhas são ladrões, são salteadores. E ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse que o bom pastor, ele deixa as 99 em segurança e vai atrás de uma só ovelha que está perdida. E foi isso que o nosso Senhor Jesus ele fez. Ele largou o seu trono de glória. Ele largou a sua glória, e veio tomar forma humana, se humilhou. Ele veio atrás das ovelhas perdidas, atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje tem se estendido a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E o Senhor também tem nos alcançado, Então, meu irmão, no mundo de tanta confusão, você precisa ter o Senhor como seu pastor. E ele disse: as minhas ovelhas não seguirão a estranhos, porque as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Elas não seguirão as estranhos, porque elas conhecem, elas entendem qual é a minha voz. Então, no mundo de tanta confusão, de tanta contenda, de tanta ilusão, de tanto engano, porque as pessoas
elas querem seguir a sua vida, tipo, não querem largar o pecado, porque querem continuar, querem Deus, né? Elas querem Deus, mas não querem largar o pecado. Elas querem Deus, mas elas não querem largar aquilo que é errado, né? Então a gente observa que este é o quadro da situação do mundo de hoje. As pessoas, elas querem Deus, mas elas não querem largar o pecado, né? O pecado. E você sabe do que estou me referindo. Hoje em dia existe igreja para tudo quanto é gosto, mas não quer dizer que seja a verdade. Então, cuidado, Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então você precisa ter cautela, irmão. Você precisa ter entendimento. Você precisa cautelar-se da palavra para você não ser enganado, para você não ser seduzido pelo espírito do engano que tem atuado no mundo religioso dos nossos dias. Do mundo religioso dos nossos dias, onde as pessoas, para defenderem, né, o seu pecado, elas preferem, né, elas querem, montam até uma religião, uma igreja, né, mas elas não largam aquilo que as afasta de Deus, não largam. Então Deus quer que você, que eu, que nós nos libertemos, né, desse engano, dessa mentira. Hoje eu vou estar falando sobre a vontade de Deus e eu quero tomar um texto lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, profeta conhecido como profeta chorão. Jeremias, ele foi preso no calabouço. Jeremias escreveu, né, tem um livro, né, do profeta Jeremias, eu não sei se ele se enquadra na categoria dos profetas maiores ou menores, no sentido, acho que é dos profetas maiores por conta do tamanho do livro e não por conta do tamanho, né, do ministério dos profetas, no caso. No caso, Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Então você veja a palavra que Jeremias dirigia ao povo naquele tempo. Jeremias capítulo 29 e o versículo 11 vai dizer assim: Eis que eu sei, eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor dá a Jeremias, para que Jeremias transmita ao povo, né? A palavra de Deus vai dizer, eu preguei a semana passada na Madureira e eu falei sobre, Deus me deu uma palavra falando sobre a viúva que Deus multiplicou o azeite e o vinho, né? O azeite e a farinha, que o Senhor pediu para que ela tomasse vasilhas e não poucas, ela tomasse emprestado, e ela tomou. Então eu vi ali que o Senhor operou uma multiplicação na vida daquela mulher, né? E a palavra que o Senhor me dava ali era a seguinte: que precisa-se crer em Deus, crede em Deus, né? E crer também no profeta e crer na palavra, né? Então ela creu em Deus, ela creu no profeta de Deus e ela também creu na palavra. E por ela crer em Deus, crer no profeta e crer na palavra do profeta, Deus operou na sua vida um milagre. Jesus disse: crede em Deus e estareis seguros, né? Crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas,
Credes em Deus, crede também em mim. As pessoas não precisavam somente crer em Deus, né? As pessoas às vezes só querem crer em Deus, mas descartam crer no profeta, descartam crer no justo, descartam crer naquele que tem uma chamada, ou que tem uma palavra, ou que tem uma mensagem de Deus. As pessoas não querem crer, não querem acreditar, mas a palavra está dizendo: credes em Deus e estareis seguros, nos seus profetas e prosperareis. Foi o que aconteceu com aquela viúva, aonde o Senhor, com aquela mulher, aonde o Senhor multiplicou o azeite dentro da sua casa. Ela recebeu uma grande multiplicação, um grande milagre aconteceu dentro da casa daquela mulher, porque ela creu no profeta, creu no profeta. Então nós temos a necessidade de acreditar nos profetas de Deus. Nós temos a necessidade de acreditar na palavra de Deus. Nós temos a necessidade de acreditar na palavra de Deus. Um profeta que é profeta, ele sempre vai falar de acordo com aquilo que está escrito. Ele não vai falar o seu pensamento, ele não vai dar a sua opinião apenas, ele vai falar o que está escrito. O profeta, ele era a boca de Deus. Se o profeta dissesse que não choveria, que não ia chover, não chovia. Como aconteceu com o profeta Eliseu, como aconteceu com o profeta Elias, quando orou e pediu para que o Senhor descesse com fogo, sobre o holocausto, e Deus assim o fez. Então, o profeta, ele é a boca de Deus, e ele fala de acordo com a palavra do Senhor. Ele fala de acordo com a palavra do Senhor. Então Jeremias abre a boca e começa a dizer: eu é que sei que pensamento tem ao vosso respeito. Eu é que sei, o Senhor está falando, eu é que sei que pensamento eu tenho ao vosso respeito. Amém? Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Aí ele vai dizer: diz o Senhor, pensamento de paz. Pensamento de paz. O Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Tem pensamento de paz. O Senhor, ali estava profetizando Jeremias. E eu creio, não custa nada eu crer que o Senhor tem pensamento de paz ao meu respeito, que o Senhor tem pensamentos de paz ao teu respeito, meu irmão. Eu creio nisso. Então, ele diz assim: e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor quer que você consiga, porque o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Ele veio para te conduzir aos pastos verdejantes. Ele veio para te conduzir às águas tranquilas. Ele veio para te levantar do chão. Para te levantar do chão. Quem sabe o mundo te derrubou, a situação, a circunstância colocou você no chão. Mas o Senhor, ele veio para te levantar e te dar uma vida abundante, uma vida de paz, para te dar o fim que você está desejando, para te dar, para ajudar você a alcançar o seu objetivo, para ajudar você a alcançar os seus sonhos, os seus propósitos. Deus, ele é poderoso para te ajudar. Para te ajudar. Não é a sua força, não é a sua sabedoria. Não conte apenas com a sua sabedoria. Não conte apenas com a sua força. Não conte apenas com os seus recursos. Mas conte com o milagre de Deus. Conte com o Senhor. Porque Ele está te conduzindo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, aonde você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque Ele é o teu pastor, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que te conduz, que te guia, que não desiste de você. Embora Ele te achou caído à beira da estrada,
cheio de carrapicho, doente, ferido, né? Que nem diz a história lá do bom samaritano, como diz a história lá do bom samaritano. O bom samaritano, ele socorreu, né? Ele socorreu aquele que estava caído, que estava ferido, que o ladrão havia tentado destruir a vida dele. Mas o Senhor pegou ele, levou para ser tratado, para ser curado, para tratar das suas feridas. E o Senhor está te curando nesse momento, está tratando as tuas feridas, está tratando as tuas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Então, segura com essa palavra. Acredita que Deus tem o melhor para você. Acredita que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Ele não quer ver o seu mal, ele não quer ver a sua derrota. Ele não quer ver como ele não queria ver a derrota do povo de Israel. Ele queria ver a vitória, ele queria ver o bem, ele queria ver o povo em paz, ele queria ver o fim que o povo estava desejando, um fim maravilhoso. E é assim que Deus quer nos ver, é assim que o Senhor quer nos conduzir. Olha só que palavra poderosa, diz assim, ó: ainda que o teu primeiro estado seja pequeno, o teu último estado crescerá em abundância. Crescerá em abundância. Não importa, meu irmão, se você começou pela carne. O importante é como você vai terminar. O importante é como você vai findar. É o fim. Se você começou pela carne, mas se terminar no Espírito, glória a Deus. Agora você começar pelo Espírito e findar na carne, aí é terrível. É terrível. É terrível para mim, é terrível para você. Mas se você permanecer na fé, né? O teu último estado crescerá abundantemente. Abundantemente. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que você tenha entendido o que o Espírito de Deus tem me usado a falar para o teu coração nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, vamos estar fazendo uma oração, vamos estar clamando, vamos estar orando, porque o importante é a palavra, é a oração, é a adoração. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então vamos orar nesse momento. Meu Deus, a tua palavra diz que quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento e orarás ao teu Pai que vê o que está em secreto. Teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Então essa pessoa nesse momento ora comigo. Essa pessoa nesse momento entra na tua presença junto comigo. O véu foi rasgado de alto a baixo. O Senhor rasgou o véu que nos impedia de entrar no Santo dos Santos, que nos impedia de entrar na tua presença. O Senhor rasgou o véu. E hoje nós podemos ter acesso, à tua presença. Não há outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual possamos ser salvos a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é através de João, não é através de Maria, não é através, meu Deus, de Judas, não é através de nenhum desses, de São Jorge, não, mas é através do nosso Senhor Jesus. É através do nosso Senhor Jesus que nós podemos adentrar, Senhor, diante da tua presença. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor esteja curando, repreendendo todo mal, todo engano, dissipando todas as trevas, curando todas as feridas, todas as dores. Que o Senhor esteja levantando do pó desvalido, do monturo, o necessitado, e colocando a sentar-se ao lado de príncipes, porque o Senhor é Deus que levanta, o Senhor é Deus que cuida. E aquele homem estava caído à beira da estrada.
E talvez essa pessoa esteja numa situação, esteja ferida, esteja humilhada, caída, sem força, sem ânimo para prosseguir. Mas eu creio que nesse momento o Senhor a levanta e cura as suas feridas. Cura as suas feridas para que ela volte a viver. Porque não é o fim. Não é o fim da jornada dela. Não é o fim da história dela. Não é o fim, meu Deus, para ela, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Porque o fim que o Senhor deseja é um fim maravilhoso. É um final feliz. Não importa se ela começou pela carne. O importante é como ela vai terminar pelo Espírito, pela fé, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, as portas se abrem. Então faça milagres acontecer. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. O Senhor é a porta das ovelhas. Então, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa entrar por essa porta e receber vida, receber um milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um forte abraço. Nós vamos estar trazendo aqui uma palavra poderosa todos os domingos, né? Se conecte com nós, esteja em oração, orai sem cessar. O Espírito, na verdade, é forte, né? Mas a carne é fraca. Então, estejamos em oração, porque a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Os fatos, os acontecimentos, a imoralidade, o pecado tem se alastrado sobre a face da terra. Então, precisamos despertar para essa realidade. Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus.